É com você, profissional da saúde, que quero conversar novamente. Hoje o que vamos falar é um conteúdo riquíssimo. O que é o anexo 3, o que é o anexo 5, as comparações, reduções, o que compensa, o que não compensa. É sobre esse tema hoje do seu CNPJ como simples ou presumido e a equiparação hospitalar. De forma resumida, vamos estar entregando para vocês o conteúdo. Doutora Juliana, hoje, explica um comparativo do Simples Nacional. Já entendemos que não compensa ficar na pessoa física ou profissional da saúde. Só que fala-se muito, nos pergunta muito, o que é o anexo 3? O que é o anexo 5? Será que compensa? Será que não compensa? Mês que vem eu vejo. Janeiro, vou esperar virar o ano. Em janeiro eu mudo ou não mudo. Vamos mostrar de forma clara e resumida através de tabelas, agora, realmente o que é o Simples Nacional, o que é a equiparação, mas numa visão das dúvidas que muitas vezes eles não conseguem tirar ou esclarecer. As vantagens de forma clara e para ele entender de uma vez por toda que da forma que ele está trabalhando não vale a pena. Bom, então vamos lá. Decidimos que a pessoa jurídica é a mais vantajosa para a atividade da área da saúde. Agora é hora de escolher o regime tributário em que vai ser enquadrada essa pessoa jurídica. Essa escolha ela pode ser feita uma vez por ano apenas, tá? Porque o regime tributário ele funciona durante um exercício fiscal que vai de janeiro a dezembro. Então sempre é no início do ano ou no final do ano a hora de fazer o planejamento para você poder fazer as análises dos indicadores que você tem para escolher o melhor regime tributário. Eu sou obrigada a permanecer sempre no mesmo regime tributário? Não, eu posso mudar. Eu posso ir para um regime, sair dele, ir para o outro, conforme for feito o estudo e o planejamento da sua atividade empresarial. Bem, começando pelo Simples Nacional, nós temos dois anexos, chamados anexos, que é onde se estabelece faixas de faturamento e alíquotas que vão incidir de imposto sobre o seu faturamento. O Simples Nacional, como regra geral, o teto de faturamento dele é 4 milhões e 800. Então, atualmente, nós temos um grande número de empresas que poderiam estar no Simples em razão do seu faturamento. Contudo, para os profissionais da saúde, nós falamos em anexo 3 e anexo 5, nos quais existem alíquotas diferentes da apuração dos impostos. Tá? O anexo 5 ele já começa com 15,5% de alíquota, que já é maior do que a alíquota do lucro presumido. A vantagem do Simples seria estar no anexo 3, onde a alíquota começa com 6%, e a parte para 11,2% e 13,5%, que, em regra, estariam abaixo da alíquota do lucro presumido, tá? Que é 13,33%. Mas existe uma pegadinha na parte contábil que eu acredito hoje que 100% que está no Simples, ele não entende a lógica da pegadinha. Na verdade, eu acho até que eles nem sabem que a pegadinha existe, tá? Porque, assim, o que acontece? A vantagem seria eu estar no anexo 3. Mas o que eu preciso para estar no anexo 3? Por que eu não posso escolher um ou outro? Né? Justamente, existem regras. E as regras, elas são bastante rígidas. Então, a pegadinha que você fala chama fator R. Esse fator R, ele é calculado para saber se você pode estar no anexo 3 ou se obrigatoriamente, automaticamente, você vai cair no anexo 5. E isso é feito mês a mês. Diferente porque, apesar de ser um regime tributário trocado anualmente, nós estamos falando do mesmo regime tributário. Tá? Nós só estamos falando em alíquotas de apuração diferente. Então, essas alíquotas elas são apuradas mensalmente. Tá? Então, o que acontece com o fator R? O fator R
é um percentual daquilo que você paga de folha de pagamento e Prolabore. Ah, doutora, mas eu quero crescer sozinho. Eu não preciso ter uma secretária. Eu estou no Fator R. Quando eu converso com o contador aí 2, 3 vezes no ano, ele me informa. Como que pode hoje não ter o conhecimento da pegadinha, acreditar que essa pegadinha não está funcionando para ele por falta de conhecimento, porque ele estudou para ser médico, dentista, biomédico, e ainda achar, hipoteticamente, que ele entra mensalmente, automaticamente no Fator R. Então, deixando claro, o Fator R precisa ser analisado mensalmente, certo? Certo. E esse Fator R é a somatória daquilo que ele paga de folha de pagamento para eventuais funcionários que ele tenha na clínica dele e Prolabore. Esse valor não pode ser menor do que 28% do seu faturamento anual. Mas isso é muito dinheiro. Exatamente. Então, se você tem um faturamento mensal de R$50 mil, você tem que ter um Fator R, ou seja, uma despesa de folha de pagamento e Prolabore de no mínimo R$11 mil. Eu faturando 50... Atenção, você faturando R$50 mil, que é muito natural, você precisa declarar o seu Prolabore em 11 mil, mas eu tiro um salário mínimo, doutora. Aí você vai cair no anexo 5, porque o teu um salário mínimo não vai alcançar os 28% exigido pelo Fator R. Então, daí você vai sair da alíquota do anexo 3 e vai cair na alíquota do anexo 5. Falando em R$50 mil, nós estamos falando na terceira faixa ali, porque R$50 mil dá 600 mil por ano. Então, nós estamos ali na terceira faixa, que seria 19,5%. Que já é muito maior do que a alíquota do lucro presumido. Doutora, um mês eu posso pagar 13,5 e por um descuido, no próximo mês pode ser que se torne 19,5? Sim, porque o Simples Nacional, ele pega o teu faturamento dos 12 últimos meses imediatos, anteriores. Não é do último ano, tá? Ele é dos últimos 12 meses. Então, nós estamos em julho, ele vai pegar o imposto que você vai pagar agora em julho, vai ser calculado com base no mês de junho de 2024 até julho de 2023. Correto, Renato? Sim. Então, todos os meses, daí o próximo mês vai pegar agosto de 23 até julho de 24. Então, são os últimos 12 meses anteriores. E por isso você vai poder fazer essa flutuação de alíquotas. Tá? Então, quanto mais você faturar, maior a alíquota que você vai incidir no seu imposto. Tá? E também, a gente vê aqui nesse comparativo, nós temos aí alíquotas que variam no anexo 3 de 6% a 33%. E nós temos alíquotas no anexo 5 de 15,5% a 30,5%. O que é muito... A grande maioria hoje das clínicas que não possuem um quadro de funcionários, não vale a pena estar no Simples. Como assim? Todos os contadores falam, abre o Simples Nacional. Pois é, só que se você não tem essa despesa para poder ter o Fator R cumprido, você vai cair no anexo 5 obrigatoriamente. E o anexo 5, as alíquotas são maiores. E se você, por exemplo, quiser fazer um Prolabore de R$11 mil, o que vai acontecer? Prolabore é receita da pessoa física. Isso vai ser declarado lá na sua declaração de ajuste anual da pessoa física, aonde você vai ter que recolher tributos sobre ela. Então, você deixa de... você faz o enquadramento num Simples Nacional mais baixo, mas, em contrapartida, os R$11 mil que você tem de Prolabore, eles vão estar na tabela de 27,5% da pessoa física. Porque você vai ter que declarar essa receita.
Então, isso é realmente uma armadilha, é uma arapuca, porque você deixa de pagar, né, você um pouco na pessoa jurídica, mas as alíquotas da pessoa física, elas são infinitamente maiores. Então, você vai ter que ter um recolhimento previdenciário maior, porque você não vai poder recolher só a previdência sobre um salário mínimo, que você vai ter que recolher a previdência sobre o teto, porque 11 mil já vai dar o teto, e vai ter que recolher imposto de renda da pessoa física. Uma pergunta que é muito comum, em cima de todas as nossas aulas, os nossos encontros, a gente vê muito assim. Eu estou no Simples, eu não gero nem um prolabore de um salário mínimo, troquei de contador, meu contador não estava feliz com ele. Qual que é o risco disso? Porque assim, se ele estiver no Simples para a declaração de um prolabore de 11 mil e hoje ele não declara nem um salário mínimo, qual que é o risco para esse profissional que está no Simples? Na verdade, ele pode fixar o prolabore dele no valor que ele quiser. O valor mínimo é um salário mínimo. Ele pode estar no Simples e gerar um prolabore de um salário mínimo? Ele pode. Só que certamente ele não vai cumprir o fator R. E quando ele não cumpre esse fator R, ele vai cair no anexo 5. Então, para ele cumprir o fator R, para ele poder ficar nessa alíquota menor, ele tem que ter o fator R. Doutora, pela tua expertise, mais de 30 anos na área, até a Renata, né, também na parte da contabilidade, que a maioria dos nossos clientes a gente já pede para colocar no presumido se tiver um faturamento para cima de 50 mil. O fator R se torna um vilão? É um exagero falar isso por falta de conhecimento, de não ter um contador bom, de não ter um acompanhamento jurídico tributário bom? Ele começa a se tornar um vilão? Pensando no quê? O Sebrae sempre traz para a gente aqueles dados que a maioria das empresas que abre dentro de 2 anos fecha. Tem várias explicações, né? Fluxo de caixa, administração, gestão, não ter conhecimento tributário, jurídico e fiscal. Nesse caso do empresário profissional da saúde, ele nem fica atento, porque assim, é muito alto sair de 13 para 19. Se for colocar na ponta do lápis, e isso é automaticamente. Dia 30 eu estou no 13, dia 1º eu estou no dia 19. Ele se torna um vilão para o empresário profissional da saúde que não tem controle fiscal e financeiro da sua empresa? Olha, pela prática que a gente tem e pelo que acontece no dia a dia, o profissional da saúde, ele não tem e não dedica um tempo necessário para que ele tenha conhecimento disso. E muitas vezes ele paga as guias e ele não sabe nem qual é o percentual que ele está pagando. Tá? Então, assim, sair de 13 para 19 já é uma coisa grande, mas sair de 6 para 15,5 é muito maior. Tá? Então, aqui a gente fez um quadro comparativo dos 13,5% lá na alíquota da terceira faixa, tá? Comparando o anexo 3 e o anexo 5. Se eu cumprir o anexo 3 e tiver o fator R, eu vou pagar 5.300 de imposto naquele mês. Se eu não cumprir o fator R, eu vou pagar 8.950. Isso, gente, é quase 50% a mais. É quase o dobro. É muita diferença, tá? Em razão de um escalonamento na remuneração dos profissionais da saúde e de que muitos deles não têm um problema de fluxo de caixa, muitas vezes essas informações passam batidas e eles nem veem, porque não cabe à secretária ficar conferindo isso. Tá? Não é a secretária que vai conferir isso. E o contador, o sistema tributário do Simples Nacional tem infinitamente menos obrigações contábeis do que outros sistemas tributários. Então, é mais fácil, é menos trabalhoso para o contador deixar a empresa no Simples. Por isso, a necessidade dos profissionais da saúde, que é uma atividade de interesse público, ter um profissional habilitado para fazer um bom planejamento para ele, para que ele possa vir a usufruir dos benefícios fiscais que tem na área dele. Tá? Então, nós estamos falando aí de um impacto bastante grande. Quando a gente fala do lucro presumido e da equiparação hospitalar,
vocês viram que lá a gente tem uma alíquota no anexo 5, que vai ser a mais comum, tá? De 15,5%. E nós estamos falando aqui de uma alíquota, ó, de lucro presumido, sem a equiparação hospitalar, sem limite de faturamento, ou seja, não existe faixas de alíquotas, apenas uma faixa, tá? Apenas uma alíquota fixa para tudo. Nós estamos falando de 11,33% de impostos. Se nós incluirmos aqui o ISS, que a Renata lembrou, a gente acrescenta mais 5% a nível de Curitiba, que estaríamos falando de 16,33%. Tá? Isso sem qualquer tipo de benefício fiscal, mas com muitos benefícios na parte de organização empresarial. Tá? Já no lucro presumido, podendo usufruir do benefício da equiparação hospitalar, aí isso cai absurdamente de novo e nós vamos estar falando aí de 5,93% de alíquota, que ela é menor do que a menor alíquota do Simples. Doutor, é assustador. Chega a ser até preocupante. Vamos ali, ó, 50 mil por mês. Se ele estiver na equiparação hospitalar, seguindo toda a norma, toda a regra, o imposto dele de 50 mil é 2.965. Aqui nós temos o resumo. Tá? Simples Nacional com fator R, 5.300. Simples Nacional sem o fator R, anexo 5, 8.950. Lucro presumido sem equiparação hospitalar, 5.665. Com a equiparação hospitalar, 2.965. É muito natural, você profissional da saúde, possivelmente você está ali no Simples Nacional Anexo 5, 8.950. Aqueles 3% que o mercado da saúde fala que já está no presumido ou no lucro real, olha a diferença, 2.965. Você entende por que a organização financeira, fiscal e jurídica alavanca o seu negócio, traz para você, empresário da área da saúde, fatores favoráveis para o seu crescimento? A maior prova é essa tabela. Em vez de estar pagando 2.965, você está pagando, sem saber, R$ 8.950. Mesmo se a gente incluir a despesa de ISS de 5% aqui, estaríamos incluindo na equiparação hospitalar mais R$ 2.500, ainda assim é bem menor do que os 8.950. E lembrando, isso é mensal. Isso é mensal. Se ele não consegue hoje gerar um prolabore, se ele fatura por faturar, ele não tem um controle financeiro, automaticamente os encargos dele se tornam muito maior do que o lucro e muito maior que o prolabore. É essa dificuldade, e esse é o nosso trabalho que nós estamos vendo no dia a dia, que vem uma crescente muito rápida. Por que os profissionais precisam ali na prática ter assessoria, ter o suporte, ter pessoas caminhando junto, né? Nós temos clientes que atendemos à noite, final de semana, e são clientes que automaticamente estão crescendo, reduzindo, não estão crescendo, investindo. Cresce reduzindo, o que sobra, tu pode crescer 2 vezes. Porque se você já pode ter um crescimento com uma redução, tudo que te sobrar em caixa, tu pode reinvestir na sua empresa. Então é sobre essa lógica que o fator R é ou não é um vilão, estar no simples, compensa ou não compensa. Se você fatura acima de 50 mil reais, você precisa do nosso suporte. Nós estamos aqui para caminhar junto, pegar na sua mão, mostrar o que realmente é mais favorável para você, economizar e reinvestir seu dinheiro. A gente precisa lembrar que a equiparação hospitalar ela é um benefício fiscal, tá? Que precisa ser cumprido alguns requisitos para você poder usufruir desse benefício fiscal. E para que você faça isso, você precisa se organizar. Porque uma empresa, uma pessoa jurídica, qualquer empresa que não tenha o mínimo de organização documental, de notas fiscais, de contratos, ela não vai conseguir alcançar um benefício fiscal. Tá? Então, ela precisa crescer, ela precisa vir organizada, porque toda empresa que tem um benefício fiscal, ela é mais visada, ela é mais
acessada, tá? Pelo Estado, em termos de fiscalização. Então, ela precisa estar organizada. Perfeito. Por isso que a gente fala, né, que organizar é mais barato do que corrigir depois. Exatamente. Renata. Só um adendo ao assunto de Prolabore ainda. Uma pergunta que geralmente surge no escritório é a seguinte: eu posso escolher não retirar um Prolabore? A resposta é não. Por quê? A partir do momento que você não retira um Prolabore, toda a retirada que você faz da sua empresa para a pessoa física, ela pode ser considerada renda tributável e não distribuição de lucro. Profissional da saúde, é um alerta. Se hoje você possui um CNPJ, você não declara Prolabore, automaticamente o que acontece, Renata? Você vai ser tributado em toda a retirada que você faz da pessoa jurídica para a pessoa física como rendimento tributável. A gente não consegue utilizar da isenção na distribuição de lucro, porque a Receita vai entender que tudo aquilo ali é tributável, porque você não definiu antes o que é o Prolabore e o que você vai realmente tributar. Você não separou o que é Prolabore da distribuição de lucro. É um falso pensamento, né, pessoal? A gente vê aí pelos clientes que se eu não informo, eles não sabem. A gente escuta muito isso. Vou esperar mais um ano, igual você explicou. Espera janeiro para mudar ali o regime e tudo. Eu vou esperar mais um ano, daí eu informo. Não, profissional da saúde. A Previdência está de olho, a Receita está de olho, o Banco Central está de olho, porque assim, é o segmento que brilha com o olho de todo mundo. Além de ter uma responsabilidade maior, tem uma credibilidade maior no mercado, isso interessa muito o Estado, isso interessa muito o governo. Porque o que acontece muito? Não tem como hoje trabalhar no achômetro, né? Conforme a doutora acabou de reforçar, a desorganização é muito mais caro do que uma organização. A mesma coisa de um retrabalho. E o profissional da saúde precisa entender que uma gestão financeira, uma gestão comercial, uma gestão jurídica, uma gestão tributária vai facilitar o seu crescimento de uma forma muito mais rápida, muito mais certa e tu não cria aqueles fantasmas, você não fica perdido o que tu faz, o que você não faz, você tem um suporte 24 horas, você tem um suporte 7 dias da semana. É isso que nós trazemos sempre para os nossos clientes de uma forma muito mais assertiva mesmo, muito mais segurança, muito mais para dizer assim, daqui 2 meses tu tenta um crédito, daqui 2 meses você compra mais 2 clínicas, daqui 2 meses você vai por esse caminho. O ano que vem você já precisa se preparar para começar a trabalhar numa outra linha. Então, para deixar muito claro, se você é profissional da saúde, não está tirando o Prolabore, tem um risco muito grande. Se você acredita no fator R e não acompanha as suas guias, o fator R tem uma probabilidade gigantesca de te tirar do mercado. Você precisa, de uma vez por toda, mudar a tua mentalidade, mudar a sua atitude, ter pessoas caminhando contigo com expertise para que se torne muito mais lucrativo. Lembre-se, o segmento que você escolheu, a profissão que você escolheu, tu pode todo dia ter faturamento, tu pode todo dia ter receita e você pode todo dia ter lucro. Depende exclusivamente de você. Finalizando, não precisa estar com faturamento de 50 mil para você alcançar o benefício fiscal da equiparação hospitalar. Ela pode ser buscada desde a constituição da empresa, tá? Então, não é condição você estar faturando 50 mil para você alcançar esse benefício. Ele pode ser concedido desde o início que a empresa for constituída, tá? Porém, a gente tem algumas coisas a serem cumpridas para poder fazer isso. É interessante ressaltar isso, porque o mercado se ouve muito do presumido no 50, mas quando tu começa de forma organizada, dentro da equiparação, aí ninguém te segura, né, doutora? Porque daí a tua margem de lucratividade, a tua margem de redução, a gente fala muito porque 3% ali no máximo entende de um presumido, de um real, e aí a gente traz esse foco com a nossa assessoria, com o nosso suporte, com a nossa orientação e a nossa organização e reorganização. Hoje, se você está na pessoa física, acredita, tem mapeado a tua probabilidade de faturamento, tu já pode, a partir de agora, colocar a tua equiparação. Então, nós sempre realizamos um diagnóstico na parte contábil, na parte jurídica, na parte comercial, para mostrar para você que
que a sua área realmente ela é muito rentável. Então, desde o primeiro momento do profissional, ressaltando, né, doutora, que ele já vê a possibilidade de equiparar, ele já pode abrir o CNPJ. Pessoal, vamos lá, 50 mil, de 2.965 para 8.900. É muita diferença. É o seu carro que tu quer investir, é uma carta de crédito, é um terreno, é ter um consultório próprio, é ter ali também um outro imóvel para viver de renda, porque essa diferença ela é gritante. Mas lembrando que a única condição dele chegar na equiparação é ele se organizando. E essa organização é do início. É do início. Essa organização vem desde o início. Ele precisa estar organizado documentalmente, né? Tanto na parte fiscal, quanto na parte de estruturação, de contrato social, de endereço, de quinais das atividades corretas, bons descritivos, de formação, de histórico disso, tá? Porque a equiparação hospitalar ela vai ser reconhecida durante um determinado processo, mas a empresa já pode nascer buscando isso, voltada com esse objetivo, né? Então, os 50 mil, a gente é só título de exemplo para poder falar em números, em valores, mas você pode constituir uma empresa já com o objetivo de ter equiparação hospitalar, porque esse realmente é o regime tributário mais vantajoso que a gente viu, né? Esqueça Simples Nacional, seja no anexo 3, seja muito menos ainda no anexo 5, né? E o próprio lucro presumido. Agora, você precisa fazer as coisas acontecerem para que você tenha esse reconhecimento, porque ele não é automático. Perfeito. Profissional, lembrando que a doutora Juliana, com mais de 30 anos no mercado, ela deixa claro qual é a palavra? Organização. A Renata, com mais de 14 anos no mercado, ela deixa claro e ela vai ressaltar novamente como que é a lógica da fiscalização. Só a gente tem o primeiro conteúdo que nós enviamos para o pessoal, mas traz porque é algo de extrema importância, mesmo que eu não estou informando, eles estão monitorando. Lembra da fiscalização? Só traz esse conteúdo para deixar claro que a organização é o primeiro passo, mas manter organizado é de extrema importância. Exatamente. A Receita Federal ela tem o cruzamento de dados, né, que são sistemas, softwares ali, que cruzam todos os dados de todas as informações e de declarações que os órgãos enviam. Então, o profissional da saúde ele tem que enviar todo ano a DMED, que é uma declaração com as informações das rendas que ele teve do recebimento dos seus pacientes, ok? Então, se ele não informa ali que ele emitiu uma nota para esse paciente, e o paciente, quando ele for utilizar essa nota no imposto de renda dele, não aparecer essa informação cruzada ali, a Receita Federal pode pedir uma fiscalização. E o seu paciente também pode te denunciar pela falta desse documento fiscal. Então, o profissional de saúde ele está mais ainda à vista, justamente porque o paciente pode usufruir do benefício dele, então ele não vai deixar de pedir a nota, de querer reduzir o imposto de renda dele, para ter, assim, a sua redução de imposto de renda, e, consequentemente, isso vai diretamente na clínica. Esse ano a gente teve muitos casos de pacientes ligarem no escritório falando, tal, não está aparecendo para mim aqui a nota fiscal o valor que eu utilizei de um procedimento que eu fiz, de uma consulta que eu fiz, o que eu faço? Você vai ter que ligar lá na clínica e perguntar se eles emitiram a nota. Aí você liga na clínica, geralmente às vezes não emitiram a nota, o que acontece? Eles emitem uma nota daquele mês, retroativo. Porque não tem como fazer retroativo, tem que abrir todo o período, né? Aí você já identifica o quê? Que aquela clínica não estava correta, porque ela não emitiu a nota na competência correta. Aí você tem que falar pro seu cliente, depois de ele não emitiu lá quando você pagou, que ele deveria. Ele emitiu agora, então você só vai poder usar essa nota que você pagou ano passado, só o ano que vem do seu imposto de renda. Então aí já gera um desconforto perante o paciente, que já perde um pouco de credibilidade perante aquela clínica, né? Porque é um documento que ele teria direito e que foi omisso para ele naquele momento, e aí querendo remendar, no ano seguinte foi emitido. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que a Receita ela tem as informações, ela está cruzando os dados e ela pode sim te fiscalizar. Se não for agora, vai ser depois. A gente tem que entender que não basta só ter processos estabelecidos e ter a organização. É necessário que ela seja operacionalizada, executada, e isso chama gestão.
Tá? Não adianta eu ter regras estabelecidas que vão cumprir todos os requisitos e todas as formalidades, se eu não colocar isso em prática. Então, não adianta eu ter lá alguém que saiba emitir nota fiscal maravilhosamente bem, mas não emite. Então, eu posso ter lá um POP, lá dizendo, quando o paciente vier, você vai emitir a nota, se o tratamento for esse, o KNAI é tal, o valor é assim, você vai mandar a nota para o fulano, vai arquivar não sei aonde, vai emitir o contrato, vai entregar para ele, vai pegar... O processo está lá, está organizado, mas está praticando? Então, são as coisas que precisam andar em conjunto, organizar e colocar em prática. Então, assim, é planejar e executar. Então, isso tudo é o que precisa ser feito diariamente. Profissional da saúde, estamos com você, conte conosco, tá? Toda a parte de gestão é gerir um comercial, gerir um financeiro, gerir um fiscal, gerir um administrativo. Gerir a sua mentalidade é o primeiro passo.